Bom dia, oitavo ano, nono ano, desculpa. E aí, como foi a noite de vocês? Maravilhosa, acredito em Deus, né? A minha só não foi maravilhosa porque eu tô com um problema seríssimo de coluna. Daí não foi bem, tive que ir pro médico, tomar injeção, daí não foi legal. Mas estou aqui, né? Estou aqui para assumir a minha responsabilidade. Por isso eu cobro de vocês, tá? Que está precária, né? Precaríssima. Tem que ter mais responsabilidade, tem que levar as aulas a sério, tá? Então vamos à correção da atividade. Orações subordinadas adjetivas, na página 111. Releia o trecho em que ela narra esse momento. Nós vimos uma atividade anterior aqui, que eu até fiz quase todas, né? Li quase todas as questões. Só que depois eu me toquei que não sou eu a professora de redação, né? Então isso aqui é cabível à professora de redação, que era o texto Relato de Memórias. Então, esse texto, ele refere-se a um relato de memória que está nas mãos da professora de redação, né? Então, para cá nós não vamos ver nada, tá? Vamos só com a parte da gramática mesmo. Porque tudo bem, o texto é importantíssimo, claro, né? Interpretação de texto. Só que para eu fazer toda essa interpretação, em primeiro lugar eu tenho que falar sobre o relato de memórias, né? Isso aí é para a professora de redação, que depois ela vai fazer a interpretação do texto, daí vai passar os trabalhos cabíveis, tá? Então, o coração batia. Ele, para mim, era simplesmente um monstro, não como Deus, como parece ser os amados de hoje em dia. Um monstro que morava perto da praça, onde um dia eu brinquei muito. Daí vem uma bolinha. Sublinhe os pronomes relativos presentes no trecho. A que termos eles se referem? Então, nós temos o pronome relativo que e o pronome relativo onde. É para ser sublinhado lá no texto. Segunda, daí você coloca que refere-se a monstro, tem que colocar para saber a palavra, o substantivo a que se referem. Então, você coloca que, vírgula, a monstro, onde, vírgula, a praça, tá? Para não ficar só que e onde. Que, vírgula, a monstro, que, onde, vírgula, a praça. Onde é um advérbio de lugar, né? Onde. Nesse caso aqui, não, onde a praça. Então, onde é o pronome relativo, a praça refere-se a um pronome relativo que, onde. E a praça seria um advérbio de lugar. Leia o anúncio publicitário a seguir. Desperte, ó diretor de arte, que existe em você. A que esse anúncio é dirigido aos estudantes e aos profissionais de áreas como artes visuais e design. Então, refere-se aos estudantes e aos profissionais
das áreas como arte e design. Letra B. Se a oração subordinada que existe em você fosse substituída pelo pronome, pelo adjetivo existente em você, haverá mudança de sentido? Justifique. Não, não haverá mudança de sentido. Vamos ver por quê. Então, coloque não, vírgula. Por, ou pois, né? Pois tanto a oração subordinada, quanto o adjetivo, caracterizam o substantivo diretor. Daí dentro de um parêntese, coloque de arte. Diretor, daí dentro de um parêntese, para especificar, de arte. Terceira, com base no que você observou na atividade anterior, é possível afirmar que a oração iniciada por pronomes relativos e o adjetivo tem sentidos e funções equivalentes. Explique. Sim, vírgula. Essas orações têm o mesmo valor. Essas orações têm o mesmo valor semântico atribuído pelos adjetivos e as mesmas funções, vírgula, já se especificam, vírgula, caracterizam o nome que as antecede. Caracterizam os nomes que as antecede. Daí vem a página 113. Primeira, leia um poema da escritora portuguesa Florbela Espanca, escrito em 1916. Poetas. Ai, almas dos poetas, não se as estende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida como estrelas no ar. Sentem o vento gemer e ouvem as nossas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é quem, em noites de luar, pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir a dos poetas também. Lindo poeta de Espanca Florbela. O que é preciso para entender o poeta? Para entendê-los, é preciso sofrer. Para entendê-los, é preciso sofrer, vírgula. É preciso embalar,
entre aspas, no peito, dores amargas. No peito, dores amargas. Fechem as aspas. E arrastar amarguras. Entre aspas também. E arrastar amarguras. Feche as aspas. Que nunca arrastou ninguém. Que nunca arrastou ninguém. 2. Na última estrofe, o eu lírico diz ter condições de entender a alma dos poetas. Que versos afirmam isso? Abram aspas. E eu que arrasto amarguras. Eu que arrasto amarguras. Feche as aspas. Abram aspas novamente. Que nunca arrastou ninguém. Que nunca arrastou ninguém. Feche as aspas. B. Nesses versos, há duas orações adjetivas, sublinho conectivo que as introduz. O que é conectivo? Conjunções ou preposições, nesse caso. Então, vamos lá no texto. Então, no primeiro verso não, na primeira estrofe não, na segunda também não, na terceira também não, na quarta estrofe, no primeiro verso, e eu que arrasto amarguras. Então, o que? Grifem. Que nunca arrastou ninguém. No segundo verso, que nunca é o quê? Letra C. Essas orações são restritivas ou explicativas? Por quê? Então, vamos colocar, ambas são restritivas, ambas, que quer dizer as duas. Ambas são restritivas, porque, esse porque é junto, restringem, vírgula, especificam o sentido antecedente. Ambas são restritivas, vírgula, porque restringem, vírgula, o sentido antecedente. A primeira, e eu que arrasto amarguras. Eu quem? O poeta. E eu que arrasto amargura. Que nunca arrastou ninguém. É o mesmo sujeito, né? Terceira. Na tirinha a seguir, o personagem criado por Luiz Augusto faz referência à televisão. Leia. A televisão é mesmo a máquina da democracia. Descobrimos como sempre tem gente sofrendo mais do que nós. E aprendemos todos a falar como surfistas cariocas. Letra A. O que é criticado pelo personagem? Ele critica o fato de predominar, vírgula, nos programas e nas televisões. Nos programas e nas televisões, vírgula.
o sotaque carioca. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Quer dizer que nas televisões quase não aparece o sotaque paraense, né? O sotaque nordestino, são mais nas novelas, né? Aparecem mais os sotaques cariocas. Por que isso, né? Ele tem toda a razão, também concordo com ele. Letra B. No segundo quadrinho, foi empregada a oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. A televisão é mesmo a máquina da democracia. A televisão é mesmo a máquina da democracia. Descobrimos, como sempre, tem gente... Deixa eu dar mais uma lida. O segundo quadrinho. Ah, tá, li o primeiro. Descobrimos como sempre tem gente sofrendo. Então, o verbo que está no gerúndio é o verbo sofrendo, que vem do verbo sofrer. Então, sofrendo, terminado em endo, está no gerúndio. Então, no segundo quadrinho, foi empregada a oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio, sofrendo mais do que nós. Que características ela apresenta que se tornam possível essa afirmação? Ela especifica o termo gente, ela especifica o termo gente, grife a palavra gente, vírgula, que é o seu antecedente, vírgula, não é iniciada por um pronome relativo. Não é iniciada por um pronome relativo. Ponto e vírgula. E o verbo encontra-se no gerúndio. E o verbo encontra-se no gerúndio. Letra C. Como seria a forma desenvolvida dessa oração? Só uma observação. Quando está na forma desenvolvida, o verbo volta ao seu normal, tá? Então, seria que sofre mais do que nós. Em vez de sofrendo, que está no gerúndio, volta ao seu normal o verbo sofrer, que sofre mais do que nós. Assinale os períodos que contêm orações subordinadas adjetivas. Porque depois do dia em que conheci o tal menino e até a praça era a morte. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva, temos o pronome relativo, né? Porque depois do dia em que, pronome relativo que, conheci o tal menino e até a praça era a morte. Então, assinale a primeira. A segunda, diz o que eu mandei. Temos também pronome relativo que. A terceira, no dia em que eu dei meu primeiro beijo, tive uma conversa longa e sincera com uma amiga. Aí nós não temos pronome relativo. No dia que, você pode até dizer que, mas não tem o que. Nem toda vez o que é pronome relativo. Ele pode ser uma conjunção integrante, né? No dia que eu dei meu primeiro beijo, tive uma conversa longa e sincera com uma amiga. Então, aí ele faz papel de conjunção integrante.
A última, achando que o beijo era uma bobagem e que o amor chegaria um dia, sempre chega. Também temos o pronome relativo aqui, que o amor chegaria um dia, sempre chega. Também temos a primeira, a segunda e a última. Quinta, quanto à classificação das orações adjetivas, da questão anterior, podemos afirmar que todas são explicativas, todas são restritivas, a primeira é uma explicativa apenas e a última é restritiva. Então, todas são restritivas. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vem separada por vírgula. Se tivesse, seria explicativa. 6. Assinale o período em que a oração subordinada reduzida em destaque é adjetiva. Dançando olho para ninguém de um menino sentado no sofá. Olho não, desculpem. Dançando, olho para a imagem de um menino sentado no sofá. De chinelo, bermuda e cara muda. Dançando, vírgula, olho para a imagem de um menino sentado no sofá, vírgula, de chinelo, bermuda e calça e cara muda. Então, grifem sentado no sofá, que é a parte explicativa. Esse garoto, com todas essas características, estava sentado em um sofá. Então, grifem, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Que vem com vírgula. A segunda, até hoje me lembro da bochecha dele acariciando a minha. Até hoje, aí nós não temos. Vamos para a última. Havia pouca gente namorando perto da piscina. Havia pouca gente. Essa última também ela é, porque ela... Qual é o termo explicativo dela? Havia pouca gente fazendo o quê? Namorando perto da piscina, tá? Ela é um termo explicativo. Vamos ver onde é que está o termo explicativo. Namorando perto da piscina. Se é um termo explicativo, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tem essa parte aqui, a vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Vamos ver essa observação aqui. Página 117. As orações subordinadas adjetivas explicativas vêm sempre entre vírgula ou são antecedidas por vírgula no final do período. As orações subordinadas adjetivas restritivas não apresentam vírgula. O uso ou não da pontuação provoca diferença de sentidos. Exemplos: revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente, preste atenção, ao público adolescente, abordam temas interessantes para quem? Se é o público adolescente, então está se referindo ao público jovem. O outro exemplo, revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente abordam temas interessantes para quem? Para o jovem. No primeiro exemplo, a oração subordinada adjetiva restritiva observe a ausência de vírgulas. Informa que nem todas as revistas e programas televisivos
abordam temas interessantes para o jovem, apenas aqueles que se dirigem ao público adolescente. No segundo exemplo, a oração subordinada adjetiva explicativa observe a presença das vírgulas. Informa que todas as revistas e programas televisivos abordam temas interessantes para o jovem e se dirigem aos adolescentes. Mudou apenas qual foi o sentido, qual foi o uso da pontuação provoca diferença de sentido. Na primeira oração, ela é restritiva, não vem com vírgula. Então, ela se dirige temas interessantes para o jovem. No segundo exemplo, que ela vem separada por vírgula, ela é explicativa, temas interessantes para ao público. Deixa eu ver, um negócio aqui que eu vou tirar a diferença. No segundo exemplo, a oração subordinada adjetiva explicativa observa a presença de vírgulas, informa todas as revistas e programas televisivos abordam temas interessantes para os jovens, se dirigem ao público adolescente. Então, qual foi a diferença aí? Somente as vírgulas, né? Tem um pouco de sentido, a diferença de sentido, muito pouco, você tem que ler bem. Olha, primeiro, revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente abordam temas interessantes ao jovem. Segundo, revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente, vírgula. Olha, foi aí na vírgula o tom de sentido que muda. Quando você faz uma leitura sem vírgula, ela vai direta. Revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente abordam temas interessantes para o jovem. Olha a segunda entonação. Revistas e programas televisivos que se dirigem ao público adolescente abordam temas interessantes para o jovem. No primeiro exemplo, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela veio sem vírgula, observe a ausência das vírgulas. Informa que nem todas as revistas e programas televisivos abordam temas interessantes para o jovem, apenas aqueles que se dirigem ao público adolescente. No segundo exemplo, o que muda? Que na primeira muda a expressão nem todas. No segundo, são todas, né? Todas as revistas e programas televisivos abordam temas interessantes para os jovens e se dirigem ao público adolescente. Então, só para você ter uma ideia, que o sinal de pontuação, ele muda totalmente o sentido da frase, tá? Na primeira era restritiva, não tinha vírgulas, não eram separadas por vírgula. Então, todas as revistas e programas televisivos. No segundo exemplo, já nós tínhamos, no primeiro nem todas. No segundo, nós tínhamos a separação de vírgulas, que ela é explicativa, então, todas as revistas e programas televisivos abordam temas interessantes para o jovem e adolescente. Isso aqui é só para você saber distinguir o ponto de interrogação, ele é interessantíssimo em um trecho, em um período, em um texto. Se você ler sem nenhum ponto sem nenhum sinal de pontuação, é totalmente diferente a sua leitura e a sua interpretação. Se você lê um texto pontuado,
O seu sentido vai ser outro. O modo de você ler, a sua entonação de voz vai ser outra, com maior entendimento. Então, aqui na página 115, a vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Em Anarquistas, graças a Deus, Zélia Gattai relata também a difícil viagem de seus parentes da Itália para o Brasil. Releia o trecho a seguir, que narra como uma de suas tias, ainda bebê, sofre as consequências dessas viagens. Eu só quero deixar claro para vocês que a atividade que eu passei foi a página 113, 114, 115 até a sexta questão. Como eu já expliquei essa parte aqui, você vai dar continuação com essa questão da página 115, que é a vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Daí você vai copiar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Só que eu já vou dar as respostas. Você vai prestar bem atenção no vídeo, porque já vai estar com a resposta. Que é você fazer uma inclusão da primeira atividade com o restante dessa outra, tá? E enviar todas junto, que vai se tornar uma só.